Silvia, tá aí? Aí, aqui, ó, estamos ao vivo. Estamos aqui iniciando a live com o nosso casal amigo Alexandre e Márcia, esperando aí que as pessoas estejam chegando, estejam fazendo parte desse momento. É um tempo muito precioso, né? Uma live muito preciosa sobre casamento. Tá, Alexandre, então vamos dar aqui um tempinho, as pessoas vão se aproximando, já temos ali 3 pessoas. Silvia vai dar o retorno para a gente, como é que estão as coisas ali. Mas o Rodrigo já está aqui, conseguindo ver. Já deu a paz do Senhor. Paz do Senhor, Rodrigo, boa noite. Grande evangelista Rodrigo Sampaio. Bom tê-lo aqui conosco. Nós já estamos... As pessoas estão chegando, tenho certeza que vai ser um tempo de bênçãos, né? Então, vou aguardar um pouquinho, Alexandre, que aí, Alexandre e Márcia, porque aí vocês falam, né, dá alguns minutinhos. E a Silvia vai vir para cá também. Silvia está compartilhando aí os links, né, para poder estar falando. Então, com certeza vai ser um tempo muito abençoado. Está aumentando aqui o número de pessoas, fique conosco aí, vamos juntos participar desse momento, essa história tão linda, né, de casamento, daquilo que Deus fez na vida dos filhos. O Rodrigo Sampaio, Carlos Araújo está aqui, a sogra também está, dona Denise. Estou conseguindo enxergar os presentes aqui. A Ana também, seu José Falcão, a Marta, né, gente boa também, povo amado também, querido. Hoje é aniversário da Tatiane. Dá um abraço na Tatiana aí, seu José Falcão e Marta. Dá um abraço. Ana Paula. Márcia Alexandre, dá um oi para a gente aí, para saber se o som tá bacana. Fala aí, pode... Antes da apresentação oficial, para a Silvia ver a voz lá. Boa noite aí, pessoal. Para quem não nos conhece, o pessoal da Bica já nos conhece, mas quem não nos conhece, somos Alexandre e Márcia, né? Eu sou o Alexandre da Márcia. Eu sou a Márcia da Alexandre e nós somos casados para sempre. Coisa boa, coisa boa. Tá ouvindo aí? Tá dando para ouvir? Silvia aprovou o som lá. Nós estamos ouvindo bem. Estão ouvindo bem também? Tudo certo? Silvia, você está vindo? Tá. Então tá. A Silvia vai estar compartilhando para alguns grupos, povo amado. E a gente vai estar aí, a pastora Josete também está, a Kátia Dávila, Sheili, legal. Márcia Alexandre, nós já conhecemos, né, há muitos anos, mas para que as pessoas possam entender, né, essa dinâmica de vocês de trabalhar com família, eu queria que vocês se apresentassem, né, e falassem um pouco do histórico que vocês têm com trabalhos com família, né, para que as pessoas que estão aí vendo possam conhecer vocês melhor, né, e saber a bagagem que vocês têm em relação a isso, os cursos que fizeram, tá bom? Pode falando aí, queridos. Bom, e Alexandre, a gente já trabalha já há algum tempo com essa situação de casais, né? Trabalhar com o Ministério de Famílias, trabalhar com ministração de aulas, mas, assim, eu queria voltar um pouquinho, antes de falar disso, lembrar que o pastor Wesley e Silvia são grandes amigos, né? Nós já trabalhamos com eles já há muito tempo, nos conhecemos ainda na época que nós éramos ainda namorados, né? E foi uma caminhada grande de conhecimento, de aprendizado, de estar ministrando junto. E hoje, nessa oportunidade da gente estar falando um pouquinho para vocês, a gente vai estar contando um pouquinho da nossa história. Eu e Alexandre já fomos casados há 26 anos. Temos 2 filhos, a Ana Beatriz, com 22, e o Thiago, que fez 18 anos agora, mês de março, está recente, né? Mas com essa situação de pandemia, Covid, sem festa de aniversário. Então, a gente está... E eu tenho um outro pequenininho que está aparecendo aqui, que a gente também tem um cachorrinho, faz parte da família. Vai tentar mostrar, vai tentar mostrar ele no final. Como todo casal, né, que a gente conhece, nós passamos por muitas dificuldades, que a gente vai estar contando aqui para vocês, e de que forma a gente pôde
ver dentro dessas dificuldades uma forma que Deus abençoou a gente para reverter isso em bênção. Como é que a gente chegou aonde a gente está hoje, né, trabalhando, podendo falar um pouquinho para casais, e lembrando para todo mundo, e eu vou frisar isso no fim de novo, nós não somos perfeitos, somos normais, a gente também às vezes discute, às vezes briga, temos nossas diferenças, porque somos diferentes, mas a gente aprendeu e a gente quer que em tudo que vocês ouçam hoje, não guardem as coisas ruins, guardem as coisas boas, guardem que o que Deus tem preparado e como preparou para a gente, Ele tem preparado coisas muito boas para a vida de vocês também, e o aprender a cada dia faz com que a gente possa não só exaltar o nome do Senhor, né, mas glorificar aquilo que Ele tem para a vida da gente, que não é uma vida de tristeza, não é uma vida de deturpação, não é uma vida de brigas, e a gente não gostaria de ter vivido isso, né? Mas a gente infelizmente passou por isso, mas tiramos algumas lições, né, dessa caminhada e estamos tentando a cada dia crescer mais e ensinar para os outros. Faça diferente, veja, né, e não copie o lado ruim, copie as coisas boas. Foi uma questão muito curiosa a forma como Deus agiu, porque no meio da calamidade que nós estávamos vivendo, Deus abriu uma porta de ministério para que a gente usasse as coisas que nós passamos, as experiências que nós passamos, para poder aconselhar casais em dificuldade. Então, hoje eu digo assim, a gente, por ter sido um casal muito chato, um casal assim, muito briguento, né? Aqueles casais chatos que gostavam de brigar com plateia, não sei se você já viu desse tipo, pastor. É mesmo, é coisa nova. A gente hoje tem muita paciência com esse povo, né? A gente tem uma paciência porque a gente se enxerga, a gente já sabe que um dia também a gente já foi assim, né? Legal. Me diz uma... Perdão. Não, pode falar, desculpa, eu cortei. E no meio dessa caminhada, assim, Deus, de forma realmente, da nossa parte, involuntária, acabou nos levando a fazer cursos como Casados para Sempre, Paz para Toda a Vida, Veredas Antigas. Acabamos ministrando cursos para noivos, namorados, acabou que a coisa se expandiu, né? E hoje nós temos habilitação para ministrar esses cursos, o curso Aliança também da UDF. Então, as coisas foram seguindo por esse caminho, mas foi uma coisa que Deus planejou primeiro, né? Não foi uma coisa que nós buscamos, Amém. Foi uma coisa que aconteceu. Né? Amém. Glória a Deus por isso. Realmente eu tenho uma alegria muito grande, nós temos, né, eu e Silvia vim para cá, de poder estar desfrutando com vocês desse tempo, de estar conversando sobre essas questões, porque, como vocês disseram, né, nós nos conhecemos há muito tempo, na verdade foi antes do namoro, né, porque eu conheci o Alexandre ainda, a gente eu e o Alexandre já nos conhecemos crianças, bota aí talvez uns 14 anos, eu acho, né, e foi assim que nós fomos para o MEA, então... hoje nós já estamos com a idade bem encaminhada e eu fico muito feliz de ver vocês, né, juntos e podendo ser exemplos para outras famílias. A Silvia, a Silvia está chegando, vai se aproximar aqui. Então, eu queria também falar um pouquinho aqui, só para... Como essa live ela vai para o grupo do YouTube, né, para o nosso canal, muita gente vai ver depois essa aqui. Então, eu sou o pastor Wesley, né, como o Alexandre e a Márcia apresentaram, da Silvia, né? Eu sou a Silvia do Wesley. Nós estamos casados para sempre. Estamos casados há 28 anos, né? 28, fora aí o tempo de namoro. E nós também gostamos muito de trabalhar com família. Trabalhamos com famílias, com Márcia e Alexandre, lá na Igreja do MEA, ano de 2000 alguma coisa, não lembro bem assim, mas 2005 talvez, né? 2003. Fizemos lá, promovemos alguns cursos, né, veredas antigas, fizemos, né, jantares para casais, chá, uma questão de coisas, e Deus deu outro andamento para a gente, e hoje nós estamos novamente juntos, né? Então isso é uma alegria muito grande. Para a gente ganhar um tempo, amado, eu queria que vocês, né, falassem um pouco da história de vocês, desse testemunho, né, que vocês têm, para que possam instruir a cada um de nós. Antes de vocês falarem, eu estava aqui buscando um texto na Bíblia, porque eu vi um monte de lives, né? Eu vi tantas lives, assim, a gente tem, né, a palavra está sendo pregada de diversas maneiras, e aí eu achei aqui, realmente abri a Bíblia,
né, e abrir a Bíblia no em Ester, capítulo 4, no versículo 14, que diz assim: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Isso me chamou a atenção, porque aqui é Mardoqueu cobrando a Ester, né, a possibilidade que ela tem de salvar o povo do judeu da morte, que já estava determinada, né? E aqui ele está falando: ô Ester, você está nessa luta aí, você está dentro desse palácio, né, com o rei Assuero, para nos livrar. Vai lá e fala com ele, né? Resumindo o texto. E o que veio ao meu coração é que nós também aqui, nós temos a palavra de Deus, nós temos os ensinamentos, né? Vocês têm os ensinamentos, e nós não podemos nos calar em relação a isso. Não podemos nos calar. Por isso que as pessoas estão fazendo live, por isso que o evangelho está sendo pregado, por isso que as instruções estão sendo dadas, porque existe uma necessidade do povo, só que não dos judeus, pode ser também, mas dos chamados gentios, ouvir a palavra, né? Então, eu estou pegando esse texto aqui, que veio ao meu coração, saltou os meus olhos, como a gente diz, e trazendo isso para nós, né? Que tudo que a gente fizer aqui é para que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado e que vidas possam conhecer ao Deus verdadeiro. É o que nós estamos aqui. Então, dito isso, meus amados queridos, queria passar a palavra para vocês, né, para vocês estarem dando essa fala, esse testemunho aí, né, em nome de Jesus. E a gente vai interagindo, vamos conversando, vocês podem. Aí, se alguém quiser fazer perguntas aqui, eu acho que a gente consegue acessar com a Silvia aqui. Com vocês, queridos. Tá bom. A gente tinha combinado de, inicialmente, contar a nossa história, né? Contar um pouquinho do que a gente viveu, né? Isso. A nossa história ela é muito longa. Eu tenho ela escrita, quase toda escrita. Deu 18 páginas. A gente teria muito tempo, não teria todo esse tempo para poder ficar contando isso aqui. Então, eu vou falar de forma muito resumida, mas se alguma coisa não ficar clara, as pessoas podem fazer perguntas que a gente tira dúvida depois, tá? Legal. Eu e Márcia, nós nos casamos em 1994. Hoje, nós já estamos com 26 anos de casado. Desses, 6 anos foram mal aproveitados, vamos dizer assim. Passamos por muitas lutas, estivemos realmente na cara do gol para a gente se separar, mas graças a uma intervenção de Deus, a gente conseguiu continuar junto, e hoje posso dizer com toda franqueza, com toda sinceridade, que os outros 20 anos foram muito bem vividos. Amém. E é justamente desses 20 anos, esse tipo de vida dos 20 anos que a gente gostaria de falar para vocês, para que vocês também pudessem ter algo similar, né? Como eu falei, nós nos casamos em 94, cheio de boas intenções, querendo realmente acertar, querendo ser feliz, querendo fazer o outro feliz. Mas nós somos humanos, pecadores, e a gente acaba vacilando, né? E a gente vai cometendo erros e alguns cobram um preço caro. Nós vivemos os nossos... Assim que eu me casei com a Márcia, nós fomos morar em Mato Grosso do Sul. Nós somos aqui do Rio de Janeiro, né? Mas eu fui trabalhar em Mato Grosso do Sul, ficamos 4 anos lá. E nesses 4 anos, 4 primeiros anos de casamento, nós brigávamos muito. Nós tínhamos assim, um problema muito sério, que era a questão do orgulho. Nós tínhamos muita dificuldade de dar o braço a torcer para o outro. A gente se desentendia, mas nunca pedia perdão, nunca chegava para o outro e assumia que tinha errado. E a gente não, simplesmente a gente não pedia, a gente não, como é que eu vou dizer assim, a gente não se acertava para poder voltar às pazes. A gente simplesmente estava tão longe dos parentes e às vezes, pela própria carência, a gente acabava voltando a ficar junto, mas a gente nunca realmente resolvia os nossos conflitos. E com isso, começou a gerar um certo desgaste. Quando nós estávamos aqui, nós casamos em 94, conforme eu falei, em maio de 97, a Márcia descobriu que estava grávida da Bia.
E isso foi para a gente assim, um motivo de grande alegria, né? Só que justamente no mesmo mês, em maio também de 97, a minha mãe, que estava morando no Rio de Janeiro, descobriu que estava com uma hérnia de disco e precisava passar por cirurgia. E, por consequência dessa hérnia de disco dela, em julho de 97, ela sofreu essa cirurgia, só que o médico cometeu um erro na cirurgia e passou o bisturi laser em cima da artéria aorta dela. E isso foi fatal, né? A gente não estava esperando que nem perto disso pudesse acontecer, a gente não estava preparado para viver essa situação. E isso foi um baque muito pesado para nós, né? Principalmente para mim como filho. Porque eu já vinha, pastor Wesley conhece a nossa história, e eu não vou entrar por esse caminho de comentar esse assunto, senão daqui a pouco vocês vão me ver chorando aqui. Mas eu sofri demais com essa situação porque eu tinha várias questões mal resolvidas com a minha mãe, né? Então, a perda da minha mãe foi um baque muito grande que acabou fazendo com que eu me afastasse de Deus. Eu não me afastei da igreja porque eu era, talvez o termo correto talvez fosse hipócrita demais para poder fazer isso, mas as minhas amizades quase todas estavam na igreja, então eu permaneci na igreja, mas cada vez mais eu me afastava de Deus, né? Em 98, nasceu a Beatriz, em janeiro de 98 nasceu a Ana Beatriz, só que a Beatriz nasceu com uma particularidade muito complicada. Toda vez que alguém me fala que está grávida, eu começo a orar pela pessoa para que ela não nasça com esse problema que a Bia nasceu, que é dificuldade de dormir. Beatriz dormia no máximo 1 hora por noite, em intervalos de 1 hora por noite. E isso fez com que tanto eu quanto a Márcia, principalmente a Márcia, entrasse num processo de um nível de estresse muito elevado. E as nossas brigas, que já eram bem frequentes, cada vez foi se intensificando mais. Quando a coisa parecia estava bem ruim, veio um casal que nós amamos muito, que vocês também conhecem, que é o Paulo Sabino e a Rosemary. Eles tiraram do bolso deles um dinheiro. Sim, conhecemos. Uma quantia grande de dinheiro para poder investir em nós no encontro de casais. Eles pagaram para nós um encontro de casais para tentar nos ajudar. E o encontro de casais foi muito bom, mas sem uma manutenção ele é só um paliativo, né? E foi o que aconteceu, né? É verdade. Nós atacamos a consequência do problema, mas não a causa, né? Então a causa persistia e nós continuamos entrando nesse declínio, né? Em janeiro de 2000, eu fui morar em Santos, resolvi sair do Rio de Janeiro, morar em Santos, achando que talvez lá as coisas pudessem melhorar, mas, na verdade, não aconteceu, foi só piorando, né? Quando foi no mesmo ano, em 2000, no mês de setembro de 2000, nós resolvemos fazer um investimento na nossa vida. Nós vendemos um apartamento, esse apartamento morava no Rio de Janeiro, nós vendemos, usamos 20% do valor dele para poder bancar uma viagem para a gente em Paris e Londres. Nós fizemos uma viagem teoricamente romântica para tentar salvar o casamento. Mas o que aconteceu de verdade foi que hoje eu posso contar para... Eu sou um dos poucos casais que eu acho que pode dizer que nós podemos falar que nós brigamos na Torre Eiffel, brigamos na Champs-Élysées, em vários locais famosos da França, um tipo de briga lá. Diferente, realmente. É diferente, né? Era uma proposta de reconciliação de casamento, e a gente levou, até a meu pedido mesmo, a Ana Beatriz, porque era pequena, tinha 2 anos na época, e a gente não queria deixar ela em casa sozinha. Deixar em casa, óbvio, né? Com a minha mãe, com parente. Queria levá-la junto. E aí foi assim, amada. Tentamos, com a força do nosso braço, fazer várias coisas que estavam ao nosso alcance, do que a gente sabia, né? Inclusive, essa viagem foi uma delas, mas nada parecia dar certo realmente para a gente. E as coisas as brigas que eram mensais foram se tornando quinzenais, semanais, e acabaram se tornando praticamente diárias. E
esse excesso de briga constante acabou fazendo com que cada vez mais a gente fosse perdendo respeito um pelo outro. Respeito, hein? Isso foi matando a comunicação entre a gente, foi matando o carinho, o afeto, tudo que vocês podem imaginar que um casal deveria ter. E nós chegamos assim até o ponto de descer tanto o nosso nível, que até sair na mão nós saímos. Nós brigamos fisicamente, realmente. Um dia a Márcia perdeu a paciência com algo que eu falei para ela, meteu a mão na minha cara. Eu não aguentei, revidei, e a coisa chegou num nível realmente terrível, sabe? A nossa filha foi muito afetada com isso, a Ana Beatriz, que era uma criança que na época tinha 2 anos de idade. Ela sofreu demais com as nossas brigas. Ela era uma criança muito alegre, mas ela aos poucos foi se tornando depressiva, sabe? A gente sempre conta uma coisa com muita tristeza, porque ela, no início das nossas brigas, ela agarrava na nossa perna, tentava separar a gente, mas com o passar do tempo ela foi mudando, sabe? Ela não se chegava mais a nós quando nós brigávamos. Ela parecia que entrava num mundo paralelo, assim. Ela sentava no chão, enfiava a cabeça entre as pernas e começava a fingir que estava desenhando no chão, como se estivesse querendo sair daquele inferno que ela estava vivendo. Foi algo assim muito triste para a gente, sabe? E quando a gente chegou nesse... É interessante essa sua fala, Alexandre, aí, né, com a criança, né, com a Beatriz, né? O fato às vezes as pessoas não percebem o mal que estão fazendo para os filhos, né, em meio a discussões, em meio a atitudes, né, difíceis, e acha que é normal e que a criança não vai ser abalada por isso. Então, essa fala é bem interessante, que as pessoas entendam que quem tem filhos, quem tem netos, quem tem pessoas pequenas olhando, vão ser influenciadas negativamente por essas questões, né? Não tem jeito. Eles podem repetir também as mesmas coisas que a gente estava fazendo de errado também, né? A questão da repetição é fato, vai acontecer. E aí, pastor, quando a gente chegou nesse ponto de não ter mais, de ter acabado o respeito, de ter começado até a entrar a questão de violência entre a gente decidiu realmente se separar. A gente viu que não tinha mais condições de permanecer juntos, mas eu ficava assim, eu continuei retardando muito a decisão de procurar um advogado, a gente entrar efetivamente com a separação, porque eu não queria me separar da minha filha. Doía muito em mim assim, pensar em ver minha filha sendo criada por outra pessoa e não tê-la perto de mim. Assim. Então, eu retardei bastante isso. Então, até que um determinado dia, eu estava no trabalho, era um dia que não tinha expediente no trabalho, eu estava praticamente lá sozinho, e eu levei uns filmes para assistir, para poder passar o tempo, né? E levei um filme chamado Outono em Nova York. Eu não sei quantos de vocês já assistiram esse filme. Bom filme, bom filme. Esse filme fala de uma pessoa que não valoriza o amor que tem até que perde, né? E no meio depois que acabou o filme, na verdade, eu vivi uma situação muito difícil de explicar. Não sei se todo mundo que está assistindo essa live, todo mundo é cristão, ou se acredita em milagres, acredita em coisas sobrenaturais, mas o que de fato aconteceu comigo foi o seguinte: acabei de assistir o filme e de repente eu fui tomado eu senti uma pressão muito forte no meu coração. Meu coração deu uma acelerada, ele doeu muito e eu senti uma pressão muito forte. E no meio daquela situação, assim, pela intensidade que foi, eu achei que eu estivesse morrendo. Eu achei que eu estivesse vivendo assim, meus últimos segundos de vida, né? E entrei assim, num desespero muito grande. Eita. E no meio daquele desespero, começou a passar na minha cabeça uma série de cenas da minha vida conjugal com a Márcia. E eu comecei a ver coisas que eu não podia ver. Deus me permitiu assistir particularidades que eu não conseguia ver. Porque na maioria das vezes que eu brigava com a Márcia, ela, para dar uma de durona e de forte, ela saía da minha presença e do jeito que eu via, né? Mas Deus me mostrou que quando ela saía da minha presença, ela chorava muito.
Eu via assim, que ela ficava arrasada Entendi. com tudo aquilo que a gente estava vivendo. E aquilo assim, foi para mim um baque muito grande. Né? A Bíblia diz que, em João 16, que o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Né? E ali, para mim, foi uma verdade, sabe? Porque eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Eu sempre achei, com toda sinceridade, que a culpa do meu casamento ser o inferno que era, a culpa era da Márcia. Olha só. Eu era uma pessoa com muitos amigos, uma pessoa muito bem relacionada, e a única pessoa que me odiava, aparentemente, era ela. Isso não fazia sentido para mim. Né? Então, eu achava, com toda sinceridade, que a culpa era dela. Com essa experiência que eu vivi, eu descobri que eu tive uma parcela de culpa muito grande no meu casamento ter chegado ao fim, vamos dizer assim, né? E naquele dia eu chorei muito, eu chorei demais, assim, eu fiquei muito consternado com aquilo que Deus me mostrou. E no meio daquela confusão que eu estava vivendo, das cenas que eu estava vendo, Deus me falou que 2 coisas que eu posso dizer aqui no momento, né? Na verdade, 3. Uma é relacionada com a minha mãe, que eu não vou citar aqui, mas as outras 2 foi mais ou menos o seguinte, que a primeira que a Márcia ainda me amava, o que para mim foi uma surpresa, porque para mim, com toda sinceridade, eu achava que entre nós não existia mais amor. Legal essa. E a segunda é que eu teria um grande arrependimento, eu teria o mesmo arrependimento, assim, a dor que eu senti com a morte da minha mãe, eu teria também com a perda da Márcia. Se eu perdesse a Márcia. Então, isso para mim bateu no meu coração como uma bomba atômica. Assim, eu entendi o que Deus queria realmente falar comigo naquele dia. E eu cheguei em casa, assim, fiquei decidido de voltar para casa no dia seguinte com uma atitude diferente, assim, com uma intenção de lutar pelo meu casamento, coisa que até então eu não pensava em fazer. Né? De uma hora, Alexandre, esse episódio, acho interessante que isso aí aconteceu de um momento, né, em horas, né? Uma coisa que estava pesada durante muitos anos, Deus trouxe isso de um dia, vamos dizer assim, né? Esse sentimento. Mas a sua postura também foi legal, né? De querer mudar. Eu acho que sim, pastor. Hoje, analisando o que aconteceu, assim, eu vejo que um fator que foi determinante realmente para que tudo desse certo no final era realmente a vontade sincera de querer realmente lutar, sabe? Hoje eu vejo, assim, com a nossa experiência nos mostra, assim, que 95%, pelo menos, dos casamentos que se separam não precisavam ter terminado em divórcio. Qual o percentual? Eu diria que 95%, pelo menos, sendo muito pessimista. 95%? Não precisava realmente acabar em divórcio. Se pelo menos um dos 2 não desistisse, né? É um bom recado esse, é um bom recado. E foi assim, pastor. No dia seguinte, eu cheguei em casa, encontrei a Márcia dormindo. E com toda sinceridade, assim, eu não falei da questão da experiência com a minha mãe, né? Mas eu sentia pela Márcia uma repulsa eu senti uma repulsa grande, porque passamos tanto tempo se magoando, se machucando, que eu não tinha desejo de me aproximar da Márcia. Mas depois de ter vivido essa experiência, eu cheguei em casa, devia ser, acho que, se eu não me engano, era um sábado. Eu cheguei no sábado de manhã em casa, ela estava dormindo, e a minha vontade era de permanecer, me manter na distância. Mas eu pensei o seguinte, assim, poxa, se Deus me mostrou que ela me ama e que eu tive culpa no meu casamento ter chegado ao ponto que chegou, eu tenho que fazer a minha parte. Eu vou lutar para manter pelo menos esse amor que sobrou, né? Que eu achava que tinha sobrado, né? E resolvi lutar pelo meu casamento. Forcei a minha natureza, mesmo sem querer fazer algum carinho nela, mesmo sem querer ser gentil com ela, eu forcei minha natureza, me deitei do lado dela, abracei, a beijei, e ela retribuiu, e a gente ficou bem naquele dia ali. E ali nós começamos... Alexandre? Pois não, Silvinho. É interessante que você falou que, às vezes, as pessoas esperam que esse sentimento, né, brote no coração para poder
lutar pelo casamento, né? Esse sentimento romântico, sentimento de querer estar perto, né? Sentir o coração aquecido, né? Mas você falou aí que você, mesmo sem querer, né? Você tomou a decisão de lutar pelo seu casamento, ainda que seus sentimentos naquele momento, se você ouvisse o seu sentimento naquele momento, seria, de repente, desistir e não seguir, né? Mas foi uma decisão, né? Uma decisão de razão, né? Eu vou lutar. Aí, depois, mais à frente, esse sentimento foi brotando, não é isso? Foi exatamente isso, Silvinha. À medida em que a gente foi... Eu falo da minha parte, né? A Márcia vai falar da parte dela, né? Mas à medida que eu fui mudando, que eu fui praticando o amor foi se tornando natural. À medida que eu resgatei, fui tentando resgatar coisas que a gente tinha no namoro, que a gente tinha deixado de ter, como, por exemplo, carinho, beijo, a comunicação, tudo isso a gente vai falar depois das coisas que deram certo, né? Mas, à medida que a gente foi praticando o amor foi renascendo novamente. Uhum. Foi se tornando... Legal. Aos poucos, quando eu me dei conta, nem existia mais repulsa nenhuma. Quando eu me toquei, quando eu me dei conta do que... Você nem percebeu, né? Nem percebi que isso tinha acabado. Uhum. Show de bola isso. Muito lindo, muito lindo. Esse período, assim, eu não contei para a Márcia de cara o que tinha acontecido. Eu só contei para a Márcia essa experiência que eu tive com Deus depois de 3 meses que ele já tinha ocorrido, né? Porque a minha palavra valia tão pouco para ela na época que eu achei melhor não contar, porque ela queria acreditar, né? Chegou no nível bem complicado, né? Foi bem complicado. Eu vou deixar a Márcia falar de uma parte interessante que diz respeito a algo que aconteceu um pouquinho depois. Então, depois dessa experiência que a Alexandre teve, a gente não estava no Rio, né? A gente estava em Santos. Eu já estava me envolvendo muito mais óbvio que a gente já era crente já há bastante tempo, mas uma coisa é você ser crente, não praticar aquilo que a palavra que é falada, né? A palavra que é dita. E eu intensifiquei em grupos de oração, comecei o trabalho mais intensivo dentro dos ministérios de crianças, porque Beatriz era pequena, queria levá-la para a igreja, queria que ela estivesse junto, e mesmo com essa dificuldade que eu estava tendo com o Alexandre, alguma coisa tinha que ser passada para a Ana Beatriz. E aí Beatriz não queria, literalmente, ela não soltava do meu colo, ela acabava ficando junto comigo. Então, eu intensifiquei com a igreja, comecei a orar, e Deus começou a fazer algumas... por mais que a gente não queira, Deus sempre arranja um jeito de mostrar algumas coisas. Começou a intensificar a questão de sonhos, questão de palavra, questão de ministração, o ministério de intercessão começou a aflorar. Mas, assim, a gente ainda fica com o coração arredio, né? Escutar algumas coisas que o Alexandre falava era, para mim, tipo, não estou acreditando, está mentindo. E o que acabou acontecendo nesse meio tempo? Nessa retomada do relacionamento, nessa melhora que a gente foi tendo e o carinho foi aumentando, a gente acabou se descuidando em alguns aspectos. Eu queria, na verdade, só ficar com a Ana Beatriz, eu não queria outro filho. Tiago sabe dessa história, a Beatriz sabe dessa história. E a gente falava que, tipo assim, para botar uma criança a mais no mundo ia ser complicado. Então, ficaríamos só com uma mesma, porque já era muito problema. A gente sempre dizia assim, a gente não queria botar mais ninguém no mundo para ser infeliz, né? Bastava já o mal que a gente fazia com a Beatriz. Com a Beatriz. Isso. E com isso, a gente acabou vindo para o Rio, num curso que o Alexandre foi fazer, e nesse curso eu acabei me sentindo muito mal e falei com ele assim, amor, acho que eu vou comprar um teste de farmácia e vou, óbvio, né, vou no médico, porque eu acho que eu estou grávida. E ele falou assim, será? Eu falei assim, só pode, né? Casado, mas vamos ver. E fui, fiz o teste. Os testes não deram positivo, deram negativo, mas eu ficava com aquele incômodo no coração e fui fazer um exame, fui fazer uma ultrassonografia. E no dia, como eu sou enfermeira, né, estava conversando com a médica, ela olha para mim e fala assim, olha só, eu estou vendo tudo aqui dentro desse ultrassom, mas eu não estou vendo criança nenhuma. E eu vou mandar outros exames para você porque existe uma suspeita que você possa estar com câncer. E aquilo
Deixou abalada, né? Eu saí da clínica chorando, triste, cheguei em casa, falei para ele e me coloquei em oração. Falei para o Senhor, Senhor, olha só, falei para Deus, eu já tinha falado inúmeras vezes para o Senhor que eu não queria outro filho, mas entre perder a criação da minha filha e perder o meu marido, eu prefiro ter outro filho. E 2 dias depois, mesmo contrariando, na época, algumas coisas, tipo assim, o plano não vai cobrir de novo o exame. Eu fui na mesma clínica e, coincidência ou não, mas Deus sabe, eu caí com a mesma médica, na mesma sala e com o mesmo aparelho, para não ter dúvida. E quando ela começou a fazer a ultrassonografia, o aparelho não estava voltado para mim, então eu não conseguia ver o que estava sendo mostrado. E ela falou assim para mim, olha só, eu não acredito no que eu estou vendo. Eu pedi para ela, vira o aparelho para mim que eu quero ver. Quando eu vi, tinha uma criança formada, já era o Thiago. E do que nada não existia, passou a existir. E hoje, graças a Deus, né, Thiago está aí com 18 anos, lindo, bonito, como Ana Beatriz, graças a Deus. Essa questão da recuperação, o que a gente pensava que fosse ser um estrago para a vida da Ana Beatriz, que ela fosse ter sequelas, precisar de psicólogo, graças a Deus não foi preciso. Deus fez ela não lembra desse período, e não que Deus tenha dado amnésia, mas houve uma restauração. E, pelo contrário, uma criança, uma menina, né, já agora uma mulher, né, amorosa, carinhosa, responsável. Da mesma forma, Tiago, né, pegou uma outra fase do nosso relacionamento, desse nosso crescimento. E, assim, as coisas não vieram da noite para o dia. Elas tiveram etapas, né? Os cursos que nós fizemos, as ministrações que nós fizemos, a cada ministração, a cada palestra, a cada aula, é um ensinamento, coisas que a gente tem que colocar no eixo, engrenagem que a gente tem que lubrificar, corda que a gente tem que dar, mas para poder aperfeiçoar aquilo que Deus tem para a vida da gente, né? Não foram momentos fáceis, foram difíceis, foi uma luta grande, mas Deus, assim, ele tem sido presente. Essa fala sua, Márcia, leva para a gente a entender por que a gente escolheu o tema dessa live, casamento não nasce pronto, se constrói, né? Porque muitos casais vão para o casamento com a ilusão de que eles vão ser felizes para sempre, sem precisarem lutar por nada, né? Sem precisar abrir mão de nada, sem lutar, sem construir, né? Como se já tivesse ali bem pronto, olhou, se apaixonou, é o príncipe encantado, é ela, a princesa da minha vida, e pronto, ok, felizes para sempre, acabou como um conto de fadas. E não é, né? O felizes para sempre tem etapas difíceis para se passar, para você conquistar, né? E chegar à maturidade no casamento. Silvinha, assim... A bagagem que a gente traz, a herança que o Alexandre trouxe e a herança que eu trouxe para o nosso casamento, infelizmente, muita coisa... Óbvio que teve muita coisa boa. A gente não pode negar que os nossos pais imprimiram caráter, imprimiram várias qualidades para a vida da gente. Mas os pontos ruins a gente trouxe também. E isso acabou atrapalhando bastante. Ciúme, orgulho, questão da falta de respeito, a falta de... submissão, né, que hoje em dia é tão polêmico, né? Você é submissa. Sim, eu vou falar isso um pouquinho daqui a pouco, mas assim, Deus permite que a gente veja essas coisas com uma outra ótica, né? Sob outra ótica. Silvinha, em relação ao que você estava falando, existe um ditado que, para mim, ele não tem nenhum sentido, assim, nenhum pejorativo, negativo, eu quero dizer, né, que diz assim, né, que quando cachorro que foi mordido por cobra tem medo até de linguiça, né? Eu não conheço esse, não. Você não conheço, não. Para mim, você não é do meu tempo, não. Eu não sei onde que eu ouvi isso, não, cara. Mas o fato, para mim, é o seguinte, cara. Eu e Márcia, a gente tem muito medo de um dia a gente voltar a ser o velho homem e a velha mulher que foi, né, cara? E a gente tem muita consciência de que se a gente não fizer a manutenção constante do nosso casamento... Isso aí. A gente vai voltar a ser exatamente quem a gente era no passado. Uhum. Então, não é uma questão de, cheguei até aqui, agora está resolvido. Não, é o tempo todo você fazendo essa manutenção para que a tua vida continue boa, né? Se já está boa, continue lutando para que melhore, né?
Não há acomodação, não há questão de, agora eu posso descansar. Não posso, é a luta o tempo todo lutando para que você continue vivendo bem, né? Legal, bem colocado, Alexandre. Para não descansar, né? Não descansar. Tem que continuar lutando, é isso aí. É uma construção, realmente, né? Um processo para a vida toda, né? Uma vez eu vi um termo, uma pessoa dizer o seguinte, que casamento é uma universidade da qual você nunca se forma, né? Você está sempre aprendendo mais e mais sobre o outro e aprendendo coisas que você nem imagina, né? De tempo em tempo você descobre uma coisa nova, né? Mas aí você falou uma outra questão, é muito interessante também, que é a questão do aprender, né? Eu não sei se vocês, no início que eu estava lá atrás, né? Não sei se vocês falaram sobre os cursos que vocês fizeram, né? E ministram hoje, né? E muitos casais não investem nesse processo, né? A gente costuma falar muito isso quando a gente dá palestra, às vezes já aconteceu de eu estar palestrando só para mulheres e perguntar para elas quantos livros vocês têm em casa que falam, né? De como ser uma boa esposa. Eu tenho um livro aqui em casa que se chama A Mulher dos Sonhos de Seu Marido, né? Talvez para algumas mulheres seja, poxa vida, eu quero saber que ele seja o homem dos meus sonhos, e não me preocupar de ser a mulher dos sonhos dele, né? Mas isso nos impede a gente retrocede, né? Se a gente não alcança o que quer, se a gente fica esperando do outro, a gente tem que fazer a nossa parte, cada um fazer a sua parte, como casal, né? E aí, muitos casos eu vejo que não investem nisso, investem num monte de coisa, mas não investem para se preparar para viver uma vida dois. Né? E nós, como cristãos, a Bíblia é rica, né? E graças a Deus a gente tem muito curso, muito material, muito livro escrito, muito livro sério, né? Orientando um casal, como criar filhos, como viver em família, e às vezes a pessoa não se importa. Eu não sei se isso fez a diferença para vocês também, né? Dentro desse processo do milagre que Deus fez, o depois, o caminhar, né? Silvinha, olha só, dentro desse processo, inicialmente os cursos não fizeram tanta diferença. Por quê? Porque, primeiro, que nós éramos muito ignorantes, como você bem falou em relação às pessoas que você pergunta, que nós não conhecíamos nada sobre isso. Então, o que aconteceu comigo, particularmente? Eu e Márcia começamos a investir muito em literatura, em comprar livros que tratassem do tema sobre família, não pensando em ministrar, não estava pensando em ser de forma altruísta e querer ver. Em serem tratados primeiro, né? Eu estava pensando em mim mesmo, em ser um melhor pai, como ser um melhor marido, né? Então, inicialmente começou assim. Hoje eu tenho uma estante aqui, eu nunca contei quantos livros são, mas no mínimo 50 livros que tratam do assunto de família, no mínimo, deve ter mais que isso. E eu achava que eu tinha bastante, hein, mas não tenho. A gente, ao longo do tempo, a gente vai vendo coisas assim interessantes. Na época de noivado, na época de namoro, muitos jovens, muitos adolescentes acabam sempre perguntando pela mesma coisa. Eles querem partir direto para a área sexual e perguntar coisas a respeito da área sexual. Mas esquecem que existe um outro fator. Existe a questão da amizade, do companheirismo, da cumplicidade, finanças. Tem muita coisa envolvida. E quando você não consegue trabalhar isso bem dentro de um relacionamento, não adianta só ter sexo. Isso qualquer casal consegue fazer. Mas a questão de ter uma empatia pelo outro, uma preocupação pelo outro, um cuidado especial pelo outro, isso realmente vai fazer a diferença no casamento. A gente deixou algumas coisas aqui, algumas lições que a gente aprendeu ao longo dessa caminhada, e uma dessas lições que a gente aprendeu, eu vou citar aqui, vou citar uma, mas a Alexandre vai falar outras. Uma foi a questão do respeito e submissão. A Bíblia fala que o marido deve amar a esposa, mas ao mesmo tempo fala que a mulher ela deve respeito em relação ao marido, né? E esse respeito, essa submissão, não vai fazer com que a mulher ela seja menosprezada, ou ela seja colocada numa situação de segundo plano. O casamento ele é tido a dois. Ele não é um jogo de ping-pong, né? Que um tenta cortar o outro. Não é um voleibol para um cortar o outro e ganhar o ponto. É um jogo que você joga na cumplicidade. Se ele perde, eu perco. Se eu perco, eu tenho. Né? Então, a questão do respeito
E a valorização que você dá para o seu cônjuge, isso vai ser um diferencial no casamento. E seus filhos vão ver isso. E você está criando filhos para que futuramente eles casem e não reproduzam os seus atos ruins, reproduzam coisas boas. E a outra situação é a questão essa parte da submissão. A gente sempre conversou muito. Nesse tempo de crise, esse período de comunicação ele foi afetado, mas nós aprendemos a conversar novamente sobre inúmeras coisas, sobre várias coisas. Porque dentro dessa comunicação, da comunicação saudável, a gente tenta chegar a alguns estágios de respostas. Vamos fazer, não vamos fazer? Pode ser feito agora, não pode? E se a gente, como casal, não chegar a um acordo, a palavra final vai ser dele, como responsável da casa. Eu vou dar o suporte para ele, eu vou ser o sustento dele, eu vou fiscalizar o que está acontecendo ao redor, mas a palavra final é do marido. E aí, óbvio, existem várias pessoas que eu acredito que estejam nos assistindo, que podem até achar assim, poxa, mas isso é um absurdo. E se ele for fazer uma loucura? Dentro de um relacionamento onde a fidelidade, onde Deus predomina e a palavra dele, ela permanece constante e viva, não tem como o outro querer o teu mal. Ele com certeza vai querer o teu bem. E vai fazer com que a família cresça, né? Porque não é um propósito de um só, é uma construção. É uma casa que está sendo construída para os dois, para os filhos e para aqueles agregados, os parentes, os amigos que se achegarem junto a gente. Aqui uma questão que, quando existia falta de respeito, né, vocês também não tinham confiança um no outro, né? Não existia essa questão de aceitação. Na verdade, tudo isso foi uma construção que foi acontecendo a partir, né, creio eu, da mudança do Alexandre, né? Então, foi uma coisa que foi deixando acontecer, né? Não foi algo também que não foi uma mudança de imediato, né? Para quem está com casamento em dificuldades, né? Mas, a partir do momento que um tomou posição, o outro entendeu isso, as coisas começaram a tomar um outro rumo, né? E aí voltou o respeito, né? Que o respeito realmente é algo que principalmente o homem gosta muito de ser respeitado, né? Não sei se precisa ser, né? É uma necessidade nossa de ser respeitado pela esposa, né? Com certeza. Pastor, uma coisa que fez muito mal ao nosso casamento foi o momento assim que eu me afastei de Deus. Pode ser que algumas pessoas estejam ouvindo pensem que eu estou espiritualizando, mas, na verdade, quando eu me afastei de Deus, eu acabei, a minha cabeça acabou mudando e eu comecei a perder a capacidade de discernir o certo e errado, de enxergar as coisas com clareza. Entendeu? E, no meio dessas coisas, eu comecei a perder também a dimensão de quem era minha esposa. Eu comecei a perder o respeito por ela à medida que eu comecei a enxergá-la de forma errada. Comecei a achar que ela era uma pessoa burra, que ela era chata, que o assunto dela era desinteressante. Comecei a achar, porque como eu estava atolado em pecado e coisas erradas, assim, eu comecei a achar que minha mulher ela era falsa, que eu corria o risco de estar sendo traído. O inimigo começou a botar uma série de questões na minha cabeça que foi cada vez mais me afastando da Márcia. Viu? E à medida que eu tive essa experiência e eu me reconciliei com Deus, as coisas começaram a voltar com mais clareza. Uma coisa que a Márcia estava falando da questão da comunicação, uma das coisas que eu fiz para poder resgatar o nosso casamento foi trabalhar melhor a questão do investimento de tempo. Sim. Investir tempo na família. E uma das questões que eu fazia, às vezes, é tipo assim, a Márcia estava lavando louça, para poder aproveitar o pouco tempo que eu passava durante a noite com ela, eu ia para a cozinha e ficava lá perto dela, conversando com ela enquanto ela estava lavando louça, por exemplo. Uma coisa boba dessa, mas... Legal. Uma coisa que eu me lembro com muita clareza foi de um dia estar ouvindo a Márcia conversar, a Márcia falar, e eu me tocar do seguinte, caramba, por que eu não conseguia ouvir isso antes? Por que eu não... Ela é uma pessoa interessante,
por que que antes eu não havia desse jeito? Por que que as coisas estavam tão obscuras para mim? Entendeu? Isso, para mim, foi uma questão muito clara, sabe? Que me chamou a atenção. E à medida que eu fui... Porque na época do nosso namoro, uma coisa que me chamava muita atenção é que o relacionamento dos pais da Márcia não era um relacionamento assim muito carinhoso, afetuoso, né? E eu pensava assim que a gente ia ser diferente. Então, eu e Márcia tínhamos um prazer muito grande na companhia um do outro, gostávamos de estar junto, estávamos sempre rindo dos assuntos do outro, das piadas do outro. E quando chega um ponto em que você se dá conta assim, poxa, que a minha mulher é uma pessoa desinteressante, ela é uma pessoa chata, aí eu começava a entrar em crise, porque eu assim, como é que pode? Em que momento eu me enganei? No passado ou agora? Porque no passado ela era interessante, era uma pessoa agradável, prazerosa de estar junto. Agora ela é chata, agora... O que está errado nisso? Pô? Alguma coisa não faz sentido, né? É verdade. Quando eu me aproximei de Deus, eu comecei a perceber, as escamas começaram a cair dos meus olhos e eu comecei a perceber Glória a Deus. As coisas que realmente estavam erradas com a gente. Isso foi uma das coisas que realmente valeu a pena ter vivido, sabe? Tem uma fala sua que eu escutei uma vez que você falou mais ou menos assim, Alexandre, que a mesma mulher que você havia namorado, ela ainda continuava ali do seu lado, só que estava, é como se estivesse, não sei se era oculta ou escondida, né? Mas ela era a mesma, a Márcia era a mesma, né? Então, não podia ter mudado. Você falou isso uma vez, eu escutei essa fala e ela ficou no meu coração, né? Não sei se você lembra dessa fala aí. Né? Eu não lembro da fala, mas foi exatamente isso que aconteceu, pastor. À medida que a gente foi lutando com a ajuda de Deus, eu preciso dizer isso para ser justo, porque quase tudo assim de ideias que eu tive na época, de palavras que eu transmiti para ela, muita coisa foi mediante oração e pedindo ajuda a Deus. Senhor, não sei o que fazer, eu estou sendo ofendido, eu quero retribuir na mesma moeda, e Deus me dava uma estratégia diferente, uma coisa nova para falar, para agir, e funcionava, sabe? Eu tentei por muito tempo fazer as coisas do meu jeito e não dava certo. À medida em que eu fui pedindo a ajuda de Deus em tudo na minha vida, as coisas foram se encaixando e as coisas foram dando certo, sabe? E a sua oração era essa? A Alexandre falou de oração e eu complemento com a questão do agradecimento. Em tudo a gente tem que dar graças, né? O fato de a gente ter passado por momentos ruins antes levou a gente a querer buscar mais, a procurar mais, não só a presença de Deus, isso foi para a gente foi um divisor de águas, mas e querer mais como relacionamento familiar, né? Querer estar mais junto, estar mais perto, nos preocupar com a questão das crianças, a questão da educação deles, como seria, de que forma seria. Vocês conhecem a vida da gente, a gente já precisou, por causa do trabalho do Alexandre, mudar diversas vezes. É sempre um novo aprendizado, é sempre uma nova etapa. E fazer isso sozinho não dá certo. Tem que ser casal, tem que estar junto, tem que pensar de uma forma muito próxima, muito semelhante. E essa questão do agradecimento, como é que a gente trouxe isso? Como é que eu coloco isso na prática? Agradece as finanças que tem, agradece a família que tem, agradece o momento que tem. A gente está passando por um momento totalmente atípico. Eu nunca pensei em fazer uma live e colocar o nosso testemunho dessa forma. E Deus dá essa oportunidade de tempo para que pessoas ouçam e vejam, cara, a minha vida era assim, mas eu quero fazer diferente. A gente agradece pelas compras que entram aqui em casa. Eu sempre limpei as compras e sempre agradeci pelas compras. Não é agora, depois desse momento de isolamento, que eu vou fazer diferente. Mas em tudo a gente tem que ser agradecido, porque eu não posso fazer nada, eu não tenho fôlego de vida para nada, se não é Deus na minha vida para poder me dar direção cada dia, cada palavra e cada momento. Glória a Deus. Ô, pastor, um conselho que eu posso dar, caso você esteja ouvindo essa palavra sozinho, né, sem o teu cônjuge do teu lado, uma coisa que a Márcia fez que para mim deu super certo, foi porque ela não sabia o que tinha acontecido comigo. Mas, mesmo assim, tudo que eu fazia por ela, ela me agradecia, ela era grata, ela retribuía.
E isso, para mim, foi um fator motivador muito grande para eu Legal. repetindo e tentando fazer cada vez mais. Né? O senhor falou aí a questão do respeito. O homem é assim, é da natureza do homem, do masculino, do ser masculino, se agir desse jeito. Né? E a mulher sábia que pratica isso, ela tem muita coisa a receber em troca. Né? Realmente, o homem ele é muito motivado pela questão do respeito e da admiração. Né? E a Márcia soube me manipular muito bem nesse ponto. As mulheres têm essa condição, né? Ele lava a louça aqui de casa, ele ajuda nas tarefas domésticas. Aí você fala, que bom, meu amor, que coisa boa. É uma coisa que eu citei na devocional, que assim, que para mim foi muito curioso, né? É que todo dia eu saía para o trabalho de manhã e esquecia a toalha em cima da cama. Toda vez eu fazia isso, não era por maldade, é realmente por, sei lá, esquecimento, mau hábito, não sei, né? Ele é esquecido. Mas aí à medida que eu fui me tornando uma pessoa mais carinhosa, que eu fui sendo mais gentil com ela e fui mudando, ela também foi mudando. Né? E ela, aos poucos, foi mudando. E um dia, determinado dia, eu cheguei em casa esperando encontrar minha toalha em cima da cama. Eu saí para trabalhar às 7, eu voltei às 8. Quando eu chego lá, a toalha estava pendurada de novo. Isso já não acontecia já há anos. Então, aquilo para mim foi resposta de Deus, sabe? Uma coisa simples, né, cara? Pendurar uma toalha, mas teve um valor espiritual muito grande, né? Isso é legal. Pastor, isso é legal, isso é legal. Uma questão que nós fizemos, que para a gente foi determinante também, foi questão de administrar melhor o nosso tempo. No meu trabalho, eu saía muito tarde, eu saía 8 horas da noite, às vezes, entre 7 e 8 horas da noite, e dormia 10 horas da noite. Então, o que acontecia? Eu ficava em casa 2 horas no máximo. E eu, infelizmente, tinha o péssimo hábito de assistir novela, de ir para a internet. Eu me gastava, o pouco tempo que eu tinha para ficar com a minha família, eu gastava vendo coisas inúteis. Boa. Então, o que aconteceu? Quando eu me dei conta de que eu precisava assim, conquistar a Márcia novamente, que eu precisava realmente viver uma vida do lar, eu comecei a fazer cortes dos supérfluos. E dentro desses supérfluos eu cortei televisão, cortei novela, cortei internet. E todo o tempo livre que eu tinha, a gente dedicava a ficar junto, mesmo que fosse dentro de casa. Se eu pudesse, eu estou sem dinheiro. A gente saía, caminhava ali, nós morávamos em Santos, né? Nós saímos, andávamos uma quadra, ia num posto de gasolina, comprava um sorvete, voltava para casa. Não precisava gastar muito dinheiro para poder ser feliz, não precisava de muita coisa, sabe? Mas legal também essa parte. Isso fez toda a diferença. Desculpa, amor. É que a gente não é, assim, vou até explicar uma coisa, a gente não é alienado, não. A gente assiste televisão, a gente sabe o que está acontecendo na mídia, com certeza a gente tem que ser bem informado, até para poder afiançar esses percentuais e conteúdo, né, que a gente tem. A gente tem que estar sempre bem informado. Mas a questão é, naquele momento, naquele período de tempo, a gente tinha algumas prioridades. Hoje, nós temos as nossas prioridades em relação aos nossos filhos, cada um, por já serem maiores, tem etapas de estudo, processos diferentes de aprendizado, mas a gente não dispensa o tempo do sentar à mesa para fazer pelo menos uma refeição junto, para poder legal. junto, para poder conversar, tirar um dia, né, o dia do filho ou o dia da filha, para ter um tempo de qualidade com eles, para que a gente possa saber o que está passando na cabecinha deles. E assim, a gente como casal também, sempre que a gente tem uma oportunidade de ou uma curta viagem ou um momento para a gente poder sair, tipo assim, olha, eu não tô comemorando nada, mas a gente vai sair, vai até o Norte Shopping, vai comer na praça de alimentação, só nós dois, ou então, tipo assim, olha, filhos, a gente está saindo, vamos para o cinema, mas é um tempo meu e dele. E a gente, desde da restauração do nosso casamento, a gente tem procurado e priorizado esse tempo como para a qualidade, né, do relacionamento nosso. Para o pessoal que está assistindo entender que foi tudo vitória, né? A gente não é muito bem sucedido nessas saídas individuais, não, né?
Ah, não é não? Umas 2 vezes nós tentamos ir ao cinema, e como foi uma questão de oportunidade, a gente acabou, tipo assim, surgiu a oportunidade de fomos. Numa das vezes, a Márcia, por ser fã do Nicolas Cage, quis assistir um filme chamado 8mm. Olha, foi o filme mais pesado que eu já vi na minha vida, cara. Não deu jeito. Segunda vez, a gente viu um filme, ela achou por alguma razão, que eu não sei até hoje qual, que o Brad Pitt estava no filme. O nome do filme era Extermínio, era um filme de zumbi, uma coisa horrível. Eu aprendi com ele a escolher o filme pelos atores, né? Se o ator é bom, o filme com certeza é verdade. Então, o Nicolas Cage pode ser perigoso. Ele tem uma variação, né? Faz filmes bons, negócio de anjo, mas também faz os violentos, tá vendo? Não, vamos embora. E a gente foi, né? Eu falei assim, meu Deus do céu. Silvio uma vez me levou para ver O Exterminador. Isso. Foi horrível. Ela que quis ir. Legal. Mas legal esse tempo. Nós estamos caminhando aqui 1 hora de live, e tá a nossa proposição de horário. Mas assim, a gente podia caminhar para um final, né? Algo que vocês queiram falar, né? Travou. Oi. Tá travado. Ela vai continuar, né? No YouTube, nós vamos jogar no YouTube, nossa área, nossa equipe de mídia, nós temos forte. Ana e Carlos vai jogar na live, no canal do YouTube, para a gente poder rever, né, alguma parte que perdeu. Mas aí a gente podia trazer esse momento para que vocês possam estar falando alguma coisa, alguma situação que vocês queiram estar pontuando aí, para a gente caminhar, né, para fechar o processo. Tá ok, pastor. Para a gente será um prazer. Se precisarem que a gente volte em algum outro momento para poder tratar algum assunto específico, vocês podem contar com a gente, tá? Amém. E lembrar uma coisa que a gente sempre fala, né? Esse processo não é um processo fácil, é um processo difícil, demora, mas sempre tem que priorizar o outro, né? Cuide do outro, ame o outro, para que a gente volta para você e realmente vem em dobro, né? É um sistema de feedback. Quanto mais eu invisto na vida do Alexandre, mais eu estou fazendo bem a vida dele, mais ele vai dar retorno para mim. E o que a gente aprendeu ao longo dessa caminhada toda, o que a gente tentou investir, aulas que ministramos, a gente tenta pensar sempre numa coisa. Você que está aí assistindo, que pode achar que o casamento já acabou, que não tem mais finalidade, que não tem mais função do que fazer, tira o dia de hoje, a noite de hoje, ora, pede para que Deus dê uma direção, para que Ele mostre. Amém. E se você já conhece a palavra, você já é um casal que tem alguma sintonia com o Ministério de Família, invista, porque tem muitas famílias que estão necessitando, tem muitas famílias que estão sofrendo, e infelizmente com essa questão do isolamento, a gente tem visto que muitas famílias acabam se dissipando, se separando, em vez de ser um momento... É verdade. É um momento de separação dentro de casa. Então, a gente só tem a agradecer também a vocês bastante. Pareceu um bicho aqui na sala. É ao vivo, né? Então, a gente espera que tenha sido bom, que possa, de alguma forma, ter abençoado a vida das pessoas. Com certeza. Foi porque a gente conhece muitos casais que estão vivendo esse tempo, né? Esse tempo de dificuldade, essa necessidade de ter boas referências para mostrar que existe a possibilidade, né, do casamento ser restaurado. Tem gente que não crê. Tem gente que não crê que possa haver uma restauração, mas quando houve um testemunho desse, o nível que chegou o casamento de vocês e que o casamento se tornou, isso é uma prova real de que existe possibilidade para aqueles que estão casados, para aqueles que vão casar, né? E pode ser que tenha alguém aí com casamento fio da navalha, né? Já realmente para se acabar, ou achando que não tem mais jeito, ou vivendo juntos por uma questão realmente de
impossibilidade até de separar, mas que vale a pena orar e buscar com luta. Não tem facilidade, não vi facilidade nisso, né, que vocês passaram, não vi facilidade, não foi fácil, mas com muita dedicação, com mudança de comportamento, com a ajuda de Deus, as coisas aconteceram. Então, eu tenho certeza que esse testemunho foi um testemunho muito lindo, muito forte, e nós vamos ter outra oportunidade, creio eu, para tratar de alguns assuntos específicos, né, dentro daquilo que vocês aprenderam aí. Mas isso aí foi um aperitivo muito bom. Não foi aperitivo, não, já foi uma comida forte, né? Foi um aperitivo, não, já foi uma comida forte, foi uma feijoada cristã, para poder a gente mudar a história, né? Então, eu queria estar orando nesse momento, né? Se vocês não têm mais algo para falar, podemos orar? Alexandre, Márcio? Podemos, pastor, podemos sim. Então, a gente vai orar agradecendo ao Senhor e esse tempo seja um tempo proveitoso, que nós tivemos muitas pessoas participando, foi muito bom, realmente foi algo assim muito bom, e nós vamos estar orando, eu vou estar orando nesse momento, para que Deus abençoe e que continue sendo exemplo aí, né, para que outras vidas se convertam. Muito obrigado, Alexandre e Márcia, por esse tempo precioso que vocês nos concederam. Muito obrigado, nós agradecemos mesmo. Tá bom? Vamos orar, então. Senhor, nós queremos agradecer a Ti esse tempo tão precioso que nós estivemos na Sua presença, nesse testemunho tão maravilhoso, Pai, que o Senhor nos permitiste, Pai, a cada um de nós, nos deu condições de ouvir, Pai, daquilo que o Senhor pode fazer num casamento. Que aqueles que estão casados e aqueles que vão casar, aqueles que estão pensando, Pai, em se separar, ou aqueles, muitas vezes, que já se separaram, eles possam entender que há chances de reconciliação, há chances de ter um casamento feliz, mas que a Tua presença, o Teu amor e o Teu cuidado, ele é imprescindível para que essas coisas aconteçam. Muito obrigado pela vida de Alexandre e Márcia, Pai, dos seus filhos, Senhor, que eles possam, ó Pai, a cada dia crescer e possam continuar abençoando outras vidas. Ser com aqueles que ouviram, que participaram, aqueles que ainda vão ouvir essa live através, Pai, das redes sociais, que possam ser profundamente abençoados por Ti também. Ser com os casamentos, ser com as famílias, nesse tempo tão difícil que estamos passando, Pai, mas que a Tua mão poderosa possa estar nos abençoando grandemente. Amém. Nós oramos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe vocês. Amada, quer falar alguma coisa? Saudade de vocês. Saudade. Nós estamos próximo fisicamente, mas longe, né? A gente tinha que morar num andar um pouquinho mais alto que dava para dar tchau para vocês. Eu vejo o prédio, mas só os andares de cima. Exato. Mesmo bairro, mas Deus abençoe vocês. Pois é. Beijo para vocês, boa noite a todos. Boa noite a todos. Beijo, gente. Boa noite, povo de Deus aí. Obrigada, valeu, Deus pessoal. abençoe. Valeu, abraço. Tchau. Aqui confirma. Né? Confirmar. Ainda está ali. Vai ter uma carinha com raiva. Remover.